Antes de a gente começar, eu queria dizer que esse é um episódio de vivência, sobre realidade. Nosso objetivo é trazer um relato de alguém que esteve dentro de Gaza durante essa guerra que ainda não acabou. A partir da escuta, cada um pode formar sua própria opinião. Mas hoje, nosso papel é tentar sair do lugar de espectador do outro lado do mundo para conhecer uma perspectiva de dentro. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 7 de outubro e todo mundo sabe o que aconteceu em seguida. Uma ofensiva militar israelense que foi se intensificando ao longo do tempo na faixa de Gaza. É fácil estar em casa, no computador, em frente à TV, acompanhando o conflito por meio de notícias. Mas como é, de fato, estar no exército de Israel no meio de uma guerra? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos o Eitan Gottfried. Eitan nasceu e cresceu em São Paulo e há 9 anos mora em Israel. Ele é formado em Ciências Políticas e Estudos Judaicos e hoje trabalha no Israel Democracy Institute. Também serviu como primeiro sargento na unidade dos paraquedistas do Exército de Israel e foi convocado no mesmo dia 7 de outubro para o serviço da reserva, que durou 128 dias. Participou da Batalha do Kibbutz Kfar Aza e esteve 55 dias na região de Han Yunis, em Gaza. Eitan, seja muito bem-vindo aqui a Eu Com Isso. Não, o prazer é todo meu voltar para esse podcast que é tão legal e com pessoas tão queridas. Então, obrigado pelo convite. Obrigada a você e que bom que você está bem e está aqui para contar um pouco do que você viveu. Então, antes de falar sobre o 7 de outubro e sobre a guerra em si, para quem não te ouviu nas outras ocasiões em que você participou, conta então para os nossos ouvintes o que te levou a mudar para Israel, a fazer aliar. Você sempre teve interesse em fazer parte do exército ou foi algo que surgiu já aí, que foi natural pela idade, né, com a qual você se mudou e era obrigatório? Conta um pouco dessa história prévia para gente. Tá bom. Então, aqui tem umas pessoas que me conhecem de antes, né, de mudar para Israel. Como eu falei, como o João falou, eu nasci e cresci em São Paulo. Eu fiz parte do movimento juvenil Noam e da comunidade Shalom. Fui muito ativo lá, fiz toda a minha, né, parte na Tnuá, de Hanif, de Madrid. Eu fiz Shnat pelo Noam. Pode abrir aqui o nosso passado, a gente fez Shnat juntos. Fez Shnat juntos. É isso, e projetos da Tnuá juntos também. Eu acho que a minha decisão de fazer Aliyá veio por muito da minha educação, que eu tive tanto em casa. Meus pais são muito ativos no mundo da comunidade judaica, muito sionistas também. A minha Tnuá, que eu cresci, o Noam, muito sionista, muito envolvida com o judaísmo. E eu brinco com a minha mãe que eu escutei o que ela falou, né? Então, assim, eu meio que... tudo que me ensinava e que eu aprendia, meio que eu levava a sério as coisas. Então eu voltei do Shnat, eu virei masquir, né, como se fosse diretor da Tnuá, ou responsável da Tnuá, e chegou um momento da Tnuá, e também na faculdade, em paralelo, que todos os projetos da faculdade eu fazia sobre Israel, e meio que chegou um momento da Tnuá que eu falei, tá, mas ao invés de falar sobre Israel e falar sobre Israel, eu acho que tá na hora de talvez ir para lá e começar a fazer a história, né, não só falar sobre ela. Obviamente eu era muito mais jovem, muito mais sonhador. Hoje, né, olhando um pouco para trás, já estou, acho que em outro lugar do que eu quero dentro de Israel, mas eu acho que a minha vontade de morar aqui não mudou, pelo contrário, só aumentou durante os anos. Então, a minha decisão veio um pouco por isso. A questão do exército, eu decidi fazer aliar, eu tinha 20 anos, 20 para 21, e foi um dilema grande. No começo eu pensei em fazer a faculdade, depois, sabe, ver o que fazer com o exército. Mas quando foi aproximando e meio que também fechando melhor os projetos que eu ia fazer, fazia sentido pela minha idade, mas especialmente fazia sentido pelo lugar que eu queria que Israel tivesse para mim. Quando a gente está no alvo, a gente está, né, judeus envolvidos com Israel na diáspora, tem muita na relação de que você sente que Israel também te pertence. Independente se você é um judeu israelense ou se é um judeu como a gente, brasileiro. Por isso a gente se envolve, a gente pergunta, a gente lê texto do IB, a gente tenta se envolver. E eu acho que esse lugar, né, que Israel me pertence, também me colocou na pergunta, tá, então quais são as coisas boas que eu tenho nessa relação, mas também quais são os meus deveres. E me veio uma frase, né, quando eu fiz Aliá, que eu falava muito, porque se estourar uma guerra, por que o filho da vizinha vai ter que ir para a guerra e eu não? Né? Como que eu posso falar que Israel é para mim igual a essa pessoa, a essa família, se eu não cumprir com os deveres? Obviamente, cada um tem sua história e eu não acho que o exército é para todo mundo,
mas eu me sentia capacitado fisicamente, mentalmente, estava na idade, me sentia preparado para isso. Fiz um programa de preparação para isso. E hoje, olhando para trás, eu acho que fez muito sentido na minha trajetória de fazer exército, me envolver realmente na sociedade israelense, que o exército traz essa pegada social, né, de você conhecer pessoas muito diferentes e realmente tem algumas palavras e gírias e meio que coisas que só vêm do exército. E acho que para mim foi uma entrada muito boa na minha trajetória em Israel, depois faculdade e por aí vai trabalho. Mas acho que esses são os 2 pontos. É bem interessante essa perspectiva que você traz, assim, do exército acaba cumprindo esse papel social também, meio de integração dentro da vida e da sociedade israelense, né? Uma E perspectiva até que esse. Desculpa, João, não, desculpa, imagina, termina. imagina. Não, não, não. Não, só ia falar com uma coisa que eu falo muito com a Dani Crash, né, na gravação do Expresso, que são relações e diferenças que a gente tem. Normalmente que na América Latina a gente tem experiências ruins com o exército e outro tipo de relação, né, que é, até pelas questões históricas, que a relação da sociedade civil israelense com o exército é diferente, né? E até Não, quando o Ben Gurion criou todo esse sistema, né, quando Israel estava sendo fundado, ele colocava o exército como esse melting pot, então um pote de mistura do que é a sociedade para que não tiver que as diferenças que existem dentro desse contexto de onde vêm as pessoas, porque Israel é um país de imigrantes, todo mundo entrasse em um lugar comum, e esse lugar era o exército. É óbvio, como o João falou, né, para a gente que está na América Latina e tudo mais, o contexto de exército, a gente sempre tem uma imagem muito negativa, mas em Israel, pelo menos o que a gente estuda e que estudei, aprendi isso quando estava em Israel, é justamente que cumpre essa função social, né, que é muito diferente. não, sem dúvida. Acho que a primeira coisa quando eu converso sobre exército, né, para pessoas da América Latina, é que a dedução que a gente tem, pelo menos no Brasil, de exército é ditadura. E essa dedução, ela é muito válida para a realidade, né, para a história latino-americana, mas ela não tem nada a ver com o que passa na cabeça de um israelense normal quando pensa em exército. Quando o israelense normal pensa em exército, ele pensa no avô dele, ele pensa no irmão dele. Ele pensa, né, nas guerras que geraram Israel a existir. Isso por um lado. Então tem a dedução, é uma dedução de carinho, uma dedução de cuidado, é uma relação até de admiração, de certa maneira. E acho que tem essa função social que ela é muito presente, né? Acho que atualmente, pelo contexto da guerra, a gente está focando, né, no lado mais militar do exército, que é seu principal lado, seu principal objetivo, que no final das contas é proteger os cidadãos e as fronteiras e tudo mais. Mas, né, em tempos não de guerra, a gente falaria bastante sobre essa questão social, pela questão da diversidade que você encontra no exército, também o lugar de dar novas oportunidades para talvez pessoas que no currículo escolar ou por questões da vida talvez não tiveram essa oportunidade, né, de liderar pessoas ou de receber responsabilidades importantes. Tipo, são só aspectos pequenos sociais que eles existem e continuam existindo mesmo com guerra ou não sem guerra, só que atualmente a gente está muito focado, né, nos aviões, nas bombas e no Kipat Barzel, que é o principal, né? Esse é o objetivo, no final das contas, só que a gente esquece que o exército não é só isso. Tem também todo esse lado, e por ser também um exército obrigatório, que, diferentemente, né, do que hoje é o Brasil na prática, e todos os países, né, quase todos os países da América Latina, não, assim, é uma coisa que está totalmente dentro da sociedade, né? As pessoas, quando os alunos do terceiro colegial, quando estão trabalhando no colégio, eles não estão se portando com as notas do colégio. Estão se portando para treinar, né, para aqueles que querem ser combatentes ou para fazer as provas de matemática para aqueles que querem ser programadores no exército, ou, assim, o vestibular do israelense é as provas do exército e onde ele vai chegar. É muito inerente à sociedade. Então, isso também, né, quando acontece uma coisa como aconteceu, né, agora, de uma guerra gigante com a chamada, todos os sentimentos se misturam. Então, é muito difícil para os israelenses também separar as coisas. Então, o exército não é o exército. O exército é meu filho. É o meu tio, é o meu chefe. Então é tudo meio misturado. No sentimento, como as pessoas criticam, como as pessoas admiram, é tudo meio junto ali. E, Eitan, falando um pouco da sua vivência, assim, né, disso que você traz, desse contexto, de proximidade mesmo, das relações, né, que acabam estando também dentro do Exército, e aí você participou da batalha do Kibbutz Kfar Aza, né, foi um dos kibbutzim mais atacados pelo Hamas. Eu queria ouvir de você sobre como foi aquela manhã, 7 de outubro, e o processo de convocação do Exército, né? Como é que
Como é que foi esse trâmite de você saber o que estava acontecendo ali, do exército ir lá e te convocar e você chegar mesmo em que asa? Perfeito. Então, só duas coisinhas, acho que a Anitta falou bem no começo, mas assim, essa eu vou contar agora é o que eu vi e o que eu senti. É, talvez as outras pessoas, né, a galera vai poder escutar outros relatos, então vai ouvir outras coisas. Então tem que entender que nem todo soldado viu ou sentiu ou não viu as mesmas coisas. É, e a segunda coisa é que eu servi o exército de 2015 até 2017, esse foi meu serviço obrigatório, a gente fala em hebraico sadir, ou também posso falar de jovens, né, porque são os jovens do exército. E depois, quando você termina o serviço obrigatório, especialmente se você é combatente, mas não só, você entra no serviço de reserva do exército, né, reservista ou hebraico miluim. E o serviço de reserva, ele basicamente funciona, você recebe uma unidade diferente do que você estava, basicamente pessoas que serviram na mesma unidade, no mesmo batalhão, mais ou menos, e você tem treinamentos ao longo do ano. Pode ser de 5 dias por ano, pode ser de 10 dias por ano, pode ser de 15 dias por ano, depende da sua unidade, do ano e de muitas coisas. E essa vira a sua unidade. Então, a partir de agora, você vai com eles para sempre. E reservistas, tem pessoas com 22, 23 anos que acabaram o seu serviço obrigatório, e tem pessoas de 45, de 48. O serviço obrigatório, o serviço de reserva, ele é, em teoria, obrigatório até 40 anos, mas você pode continuar servindo se você quiser. E eu digo em teoria obrigatório porque se você não quer estar lá, você não está lá. É muito difícil você obrigar pessoas a servirem em serviço de reserva. Então, a verdade é que é um serviço voluntário, que as pessoas que querem estar lá estão lá. Então, tudo que eu vou contar agora também, todas as pessoas são reservistas. Então, pensem seus amigos da faculdade, seus pais, seus chefes, assim, são essas pessoas. Então, 7 de outubro, é Shabbat e é Simchat Torah aqui em Israel. Eu acordei às 8 da manhã na minha casa em Jerusalém com a minha namorada Paula. Eu acordei às 8 da manhã, eu queria passear meu cachorro rapidinho para poder voltar para casa, me trocar e ir para a sinagoga, celebrar Shabbat, celebrar, né, a festa de Simchat Torah. 8h30, 8h15, eu estava fora com meu cachorro passeando e tocou a sirene em Jerusalém, sirene de bombas. E aí, né, eu parei, teve aquele 1 minuto de, ok, o que está acontecendo? E aí, na minha cabeça, vieram dois pensamentos. Por um lado, sirene é uma coisa muito rara de ter em Jerusalém. Jerusalém não é um alvo normal, é, também pela sua localização, também pela sua população. Então, é muito raro ter sirene em Jerusalém. Então, tá, estranho. Por outro lado, não é impossível ter uma sirene em Jerusalém. Tipo, não é que nunca teve na história, assim, já tiveram algumas vezes, então foi uma coisa meio, beleza, sirene, ok, eu me escondi, meio que, né, não tinha um bunker anti-bombas onde eu moro, então, tipo, na minha rua, então eu meio que entrei, meio que no estacionamento de a casa de alguém, e eu vi as pessoas correndo, assim, meio assustadas, então eu falei, beleza, acho que alguma coisa tá acontecendo, voltei para casa, acordei a Paula, falei, ó, Paula, tá tudo bem, só que, para você saber, tocou a sirene. Aí rolou um segundo dilema. A gente liga o celular ou não, né? Eu em Shabbat a gente não usa celular aqui em casa. Então, será que a gente liga, não liga? Será que é para tudo isso? Será que não é? E a gente, ainda bem que a gente falou, não, vamos ligar o celular só para ver o que está acontecendo. E máximo, se não for nada, se for um erro, a gente vai apagar o celular. Eu liguei o celular às 9h10. E aí, obviamente, né? Explodiu meu celular de notificações de todos os jornais, sabe? Que você tem no celular. Ataques de mísseis e terroristas invadindo e mortos e assim eu confesso que eu nem consegui ler muito porque às 9h15 eu recebi uma mensagem de WhatsApp no meu grupo de Miluim, no grupo de reservistas, que era um comandante muito alto, que ele nunca escreve no grupo, ele escreveu todo mundo agora tem que chegar na nossa base de emergência, peguem roupa para não sei quanto tempo, cheguem o mais rápido possível. Foram 3 frases no WhatsApp que ele mandou, e olhando, né, depois a gente descobriu que como funciona, né, o serviço de convocação de emergência. Normalmente, né, o exército, todo o sistema de convocação de emergência se chama em hebraico Tzav Shmone, ou chamado número 8, ou o documento número 8, e que você recebe a ligação, meio que uma ligação meio automática, e por isso você descobre, aí você vai para sua base, aí você fica uns 2, 3 dias treinando, e depois só você realmente vai ser utilizado, né? E o nosso comandante do batalhão, ele decidiu, quando ele viu o que estava acontecendo de manhã, ele, antes do exército falar para ele que ele podia chamar, que ele tinha que chamar, ele decidiu por sua conta chamar o batalhão.
para estar pronto. Então ele chamou o pessoal da logística para abrir os armazéns, né, de emergência e a base de emergência. E aí a gente começou a chegar lá. Então eu, quando recebi a mensagem, eu falei: Paula, tá tudo bem, só que eu tenho que ir. E aí eu peguei a mochila, e aí eu lembro que eu não sabia muito bem o que colocar na mochila, né? Eu coloquei minhas botas do exército, e aí eu coloquei um monte de cueca, um monte de meia. Eu não sabia muito bem mais o que colocar, e aí eu lembrava, na quinta anterior, em outubro, o Boca Juniors, pra quem não sabe, meus pais são argentinos, eu torço pro Boca também. O Boca Juniors jogou a semifinal da Libertadores e ganhou. Ou seja, ia jogar a final da Libertadores, que ia ser no 4 de novembro. Aí na minha cabeça, não sei por que, me veio o pensamento: hoje é 7 de outubro, 4 de novembro é quase um mês, eu acho que vai durar um mês. Peguei minha camiseta do Boca, pus na mala, e minha mala tinha minha bota, cueca meia, camiseta do Boca. E aí eu saí, eu recebi uma carona de um amigo que veio me buscar, e aí eu vi uma imagem, para mim, foi uma imagem muito, muito marcante, que quando eu desci, né, para entrar no carro dele, eu vi muitos jovens homens com kippah, em Shabat, em Jerusalém, com um celular, entrando em carros. Que é uma imagem que vocês perguntariam para mim, no 6 de outubro, poderia acontecer? É uma coisa impossível de acontecer, mas foi meio uma imagem bem, né, para quem estuda a Guerra de Yom Kippur, vem esse paralelo, né, de no meio de um Hag, de uma festa, de um momento que você não deveria usar celular e carro, você tá todo mundo entrando em carros celulares. E aí a gente chegou nessa base de emergência, lá a gente se organizou com equipamentos, a gente viu todo mundo, uniforme, tudo isso. Entre nós foi um caos, ninguém sabia o que estava acontecendo direito, demorou para a gente entrar na base, os equipamentos deveriam estar guardados bem, estavam todos mal guardados, e gastos, e velhos, mas a gente entendeu, assim, a gente não estava entendendo muito bem exatamente o que estava acontecendo. A gente chegou lá por volta da meio-dia, 1, aí às 2, todo mundo já organizou tudo, o comandante fez um ret, né, chamou todo mundo para conversar e falou: o Hamas atacou o sul de Israel, ainda está tendo batalhas no sul, a gente vai para o sul. Essa foi as 3 caras que falaram pra gente, e a gente entrou em comboios, como se fossem tipo jipes abertos do exército. Eram tipo 10, 12 jipes, cada um tinha entre 10, 15 soldados, e a gente começou a descer para o sul. Então a gente estava, né, perto de Rehovot, que é uma cidade, é uma viagem tipo 1 hora, 2 horas para o sul. E aí essa viagem para o sul também, para mim, foi uma imagem talvez mais difícil que eu tive durante toda a guerra. A gente começou a descer com um comboio, né, de vans para o sul, e era engraçado porque todos os carros estavam vindo do sul para o norte, né? Estavam fugindo daquela região, e a gente era os únicos que estavam indo para lá. A gente começou a descer, e aí quando a gente chegou mais perto, né, da região dos Moshavim, Kibbutzim, e das cidades perto da faixa de Gaza, a gente começou a ver meio que um fogo, aí um incêndio, aí um carro virado todo queimado, aí 3 carros virados, aí a gente viu alguma coisa que parecia um corpo, aí eram 2 corpos, aí eram 10 corpos, meio queimado, meio amarrado, meio de lado, meio na estrada. E essas imagens assim começaram a se aumentar. Quanto mais ia para o sul, mais aumentava o número de corpos, de carros e de fogo. E aí a gente começou, e a gente não sabia muito bem para onde a gente estava indo, até que a gente chegou num posto de gasolina, falaram para a gente descer. E quando a gente desceu, falaram: pessoal, atrás desse posto de gasolina é o Kibbutz Kfar Aza, ainda está tendo batalhas lá dentro, e agora a gente vai entender como fazer, mas a gente vai entrar aqui. E aí a gente meio que ficou lá esperando, e aí teve um momento de espera. E quando a gente chegou na porta de Kfar Aza, era 4 da tarde, então ainda tinha luz do dia, tipo, era dia ainda, e teve um momento de espera que depois, olhando para trás, a gente ficou muito bravo, porque a gente esperou muito para entrar. Mas naquela hora, os comandantes precisavam entender, quem estava dentro, o que estava acontecendo lá dentro. 2, o que é o Kibbutz Kfar Aza, qual que é o mapa dele, onde estão as casas, né? Não é um lugar normal, assim, que o exército preparou para entrar lá, pelo contrário, né? Uma luta dentro de Kibbutzim dessa maneira, assim, é uma coisa muito, muito rara, assim, para o exército treinar. E entender, beleza, como que vai utilizar a gente, né? Onde a gente vai entrar exatamente, como vai ser. Então os comandantes não tinham mapa, não tinha nada. Então os comandantes pegaram o celular, abriram o Google Maps, começaram a entender, beleza, como funciona o kibbutz, qual é a estrutura dele. Aí começaram, por ligação, a falar com já tinham em Kfar Aza, né, dessa manhã, algumas unidades especiais e algumas unidades que entraram para tentar lutar em Kfar Aza, só que todas as
força do exército e também pessoas civis que chegaram no Sul para lutar, até essa tarde barra noite do 7, eram forças meio que picotadas. Então era um pelotão, né? Tipo, eram 10 soldados aqui, era 20 soldados aqui. Tipo, não era forças suficientes para realmente, digamos, reconquistar um kibbutz, ou para realmente conseguir afastar os terroristas. E a gente descobriu só depois que o nosso batalhão foi o primeiro batalhão do Exército Geral a chegar com um batalhão para o sul, e não como pelotões ou como companhias, né, como um grupo de 40 soldados, de 100 soldados. A gente chegou tipo, com 350 soldados para Kfar Aza. E então a gente chegou naquele posto de gasolina, a gente perfilou, que a gente fala, que a gente meio que se preparou para entrar e esperou. E os comandantes estavam entendendo o que estava acontecendo e a gente meio que estava esperando a próxima ordem, que era tipo, vamos entrar e para onde e como. Tá, eu vou aproveitar sua pausa aqui, dramática. Assim, eita, nesse momento que você começou a ver corpos pela estrada, carros queimados, sabia que tinham terroristas dentro de Kibbutzim. Você não estava com medo? Medo de morrer? Com medo do que podia acontecer com você, com quem estava do seu lado? Então, com certeza. Acho que uma coisa que as pessoas também acho que não se confundem, mas talvez não sabem, quando você é combatente no exército, o medo faz parte do seu dia a dia. Tipo, você não é que você não tem medo. Pelo contrário, você morre de medo. Mas a pergunta é qual é o seu lugar e o que você faz com isso. Então o medo ele existe, mas eu confesso que nesse momento ainda, eu acho que eu não tinha ainda um entendimento total do que estava acontecendo, da magnitude do que estava acontecendo. E quando, né, eu vi os corpos e meio que cai uma ficha, né, que tá real, eu acho que o seu corpo ele também estruturas de defesa, né? Então, por um lado, você olha aquilo e você, né, o medo faz você realmente acreditar que é verdade e para você começar a, né, entrar no modo mais lá, de sobrevivência e de ação. Por outro, também, a sua mente fala, não, talvez não seja verdade. Talvez é o corpo do terrorista, não é o corpo do civil. Talvez são só aqueles corpos e acabou. Então, também tinha um pouquinho de não acreditar que é de verdade. É meio que passa os dois. E naquela hora, também confesso que meio que você troca um switch na cabeça, né? Você switch agora combatente. Agora a pergunta é, cadê o mapa? Quem vai entrar? Quem vai para a direita? Quem vai para a esquerda? E também esse modo meio robô que a gente fala em hebraico, não é, ele não invalida seus sentimentos. Pelo contrário, é usar seus sentimentos de medo e de adrenalina para estar atento às coisas. Então acho que é um pouco uma mistura de tudo isso. Naquele momento Acho que todo mundo quer que você continue contando a história. Eu interrompi e deve estar todo mundo querendo me matar porque quer saber a continuação de quando vocês não, puderam entrar em Kfar Aza. tá bom, mas me interrompa porque é boa. As perguntas me ajudam também a colocar as coisas. Então pode interromper ou perguntar, tudo bem. Eu falei que a gente chegou lá 4 da tarde, caiu a noite. Tá? Eram 8 da noite. E nessas 4 horas, né, quando caiu a noite, a gente ficou meio que esperando. A gente estava na porta do kibbutz, pra quem conhece, são aquelas portas amarelas de kibbutz. E a gente ouvia muito tiroteio e muitas coisas assim. Era claramente que a gente estava num campo de guerra, assim, era muito tiroteio, os aviões passando e, e muita coisa acontecendo. E aí tiveram 3 imagens nessa espera, que também para mim foi muito marcante antes de entrar. A primeira foram soldados saindo do kibbutz para fora, né, para onde a gente estava, com um ferido na maca. A segunda imagem foram famílias civis israelenses do kibbutz saindo, fugindo, né, com soldados meio que acompanhando elas, meio com a com a roupa do corpo, de pijama, correndo do kibbutz, falando pra gente obrigado, obrigado, obrigado. Tipo umas 20 pessoas, 30 pessoas. E a terceira imagem, pra gente também foi muito, muito forte. Saiu um carro blindado do exército de dentro do kibbutz pra fora, abriu a porta do carro blindado, aí sai soldado, soldado, aí sai soldado com um bebê, sai soldado com outro bebê. E aí a gente ficou, tá, mas cadê os pais? Né, os bebês? Tipo assim, como assim, soldado com bebê? Tipo assim, é uma imagem muito estranha pra gente. E a gente foi perguntar pra eles, falaram que não tem mais pais, que encontraram os bebês no armário da casa e foi isso que salvou, né? Os pais esconderam, são 2 gêmeos, foram muito famosos, que os pais, antes de serem assassinados, eles esconderam o bebê, ao invés no quarto, no armário,
e por isso o exército conseguiu resgatar. E essa imagem, essas 3 imagens, para mim foi muito marcante, porque meio que confirmou para a gente 3 coisas. Né, se tem soldados feridos, significa que ainda tem luta, ou seja, tem terrorista lá dentro. Você tem família saindo, quer dizer que pode ter mais famílias lá presas, então tem cidadãos ainda presos que você tem que resgatar. E 3, que, né, a imagem dos bebês é que aconteceu alguma coisa aqui maior do que a gente estava preparado, imaginando, né, que aconteceu uma coisa bem grande. E aí, às 9 da noite, a gente, né, recebeu a ordem, a gente entendeu como funciona o kibbutz, a gente entrou no kibbutz, e o kibbutz é dividido em 2 partes principais, uma parte de casa de residências, e outra parte que é uma parte mais industrial, tem uma fábrica do kibbutz, mais agrícola, e também tem umas casas mais antigas nessa segunda parte, como se fosse dividido em 2. A gente entrou no kibbutz, o meu batalhão recebeu a ordem de meio que limpar e conquistar toda a parte industrial e agrícola das casas mais antigas, enquanto as unidades especiais ainda estariam lutando na parte das casas residenciais. E dessa maneira a gente divide o território e facilita para todo mundo, né? Porque você divide o território em 2, então você tem menos espaço para ficar preocupado. E a gente ficou em Kfar até terça-noite. Então foram quase 3 dias e meio, 4 dias de luta, que só na terça-noite, realmente, terça de dia, terça tarde, que a gente anunciou mais ou menos que o kibbutz estava livre de terroristas e entraram outros órgãos, né, de Israel para começarem, por exemplo, a retirar os corpos e começarem a fazer uma primeira vistoria no kibbutz. Então, por esses 4 dias, ninguém entrava, ninguém saía, era só a gente e o exército entrando. Nesses 3 dias, né, o principal objetivo era limpar o kibbutz, né, esse território que a gente estava de terroristas. 2, você tinha ainda famílias presas nas casas, resgatar elas e tirar elas do kibbutz o mais rápido possível e de maneira segura. E 3, eu acho que acho que o ponto mais importante para a gente, como a gente chegou, era chegar até a grade, a cerca do kibbutz, a cerca que estava totalmente estourada, né, totalmente aberta, porque a cerca que estava aberta dava para Gaza, para a faixa de Gaza, e não permitir mais entradas de terroristas. Então também uma coisa que não sei se as pessoas sabem, que quando os terroristas entraram nos kibbutzim, não foi uma onda só e saíram. Foram ondas de terroristas que foram entrando e saindo. Então, além de lidar com os terroristas que estavam dentro do kibbutz, era também lidar com os terroristas que queriam ainda entrar no kibbutz. Então, era muito, muito importante chegar na cerca, meio que não deixar os terroristas entrarem, porque aí você realmente pode lidar com o que tem dentro. Não adianta nada você limpar o kibbutz e ainda continuam terroristas entrando. Então a gente passou 3 dias. A minha Machlacá é o meu grupo menor e o mais próximo de 20 pessoas. A gente dormiu a primeira noite num galinheiro, que a gente conquistou o galinheiro, uma parte, um galinheiro. A segunda noite a gente já chegou numa região mais de casas mais antigas, casas de famílias jovens, e que lá a gente pôde ver casas praticamente intactas, com café, xícaras de café e listas de compras na mesa e facas embaixo do colchão do bunker que os pais esconderam e estavam morrendo de medo de terroristas entrassem lá, e casas queimadas. Lá nessa segunda noite já atiraram na gente, ou atiraram perto da gente. A gente teve um evento também muito raro a gente teve um drone suicida do Hamas que caiu perto da gente. A gente viu, por exemplo, os paraquedas, que os terroristas do Hamas entraram via paraquedas no kibbutz. E na terceira noite, no terceiro dia, basicamente, a gente chegou mais perto da grade, e lá, né, meio que todo mundo se dividiu, basicamente, a cada 10 metros, 2 soldados na grade, para que não entre mais terroristas. E para mim, né, no terceiro dia, a gente chegou no bairro talvez mais afetado de Kfar, que é o bairro dos jovens, que ele é mais afetado porque era o bairro que ficava literalmente do lado da cerca, que foi a cerca que eles entraram. Então os terroristas, né, abriram a cerca e primeiro casas que viram era o bairro dos jovens, e lá a gente chamou de o caminho da morte, porque também o cheiro era, né, uma coisa que não dá para não perceber, e a destruição também das casas, assim, tinha buracos de RPG, que são esses mísseis de ombro, né, que a gente fala, tinha casas queimadas, tinha tudo destruído, muitos corpos, assim, era
Então, assim, durante a nossa entrada em Farada, na parte mais industrial, você não via tanto, você via um pouquinho. Mas aí, nesse bairro, foi assim, foi o... Meio que caiu a ficha de verdade, assim, do que aconteceu, da Isso foi o que destruição e mais da... que te marcou, desculpa interromper, Ethan, que esse relato assim, Não, dos pode jovens. interromper. Né? Isso foi o que mais te marcou, assim, do que você viu no kibbutz, né? Além de, enfim, de tudo, dos conflitos e tal, do drone, dos paraquedas, essas cenas dos jovens, assim, teve um... Eu fico pensando muito, assim, né? Tipo, no que você viu, nas cenas, que mais te tocou, assim, que mais te mexeu quando você entrou. Eu acho que, com certeza, esse bairro me marcou muito, assim. Eu acho que, especificamente, o que mais me marcou foi o cheiro. Então, é uma mistura, assim, obviamente é complexo explicar isso, mas é uma mistura de cheiro de gás, sabe quando você deixa o gás ligado e você esquece ele, com podridão. é, Então, o cheiro marcou muito. E me marcou muito, que foi uma coisa meio pessoal, acho que nossa, o fato de você tá tranquilo e do nada fica muito. E isso é uma coisa também que eu fui aprendendo que numa guerra você não consegue ficar focado e tenso com a adrenalina lá em cima o tempo inteiro. Não tem uma hora, por exemplo, que você encosta a cabeça e dá uma dormidinha. Mas aí do nada te atiram perto de você. Aí você pula. E para mim, né, a primeira vez que aconteceu dessa manhã para mim, meio que o coração meio que sai né, do seu peito muito, muito forte e é uma sensação que dói, até dói. E obviamente você começa, quanto mais você vai avançando e vendo mais coisas, você começa também a fechar os pontos do que está acontecendo e do que aconteceu. E aí você começa a perguntar, quem são essas pessoas? Cadê essas pessoas? E o bairro dos jovens tem a ver com a gente, tem a ver comigo, né? São estudantes talvez, ou são jovens como eu. E aí muitos filmes começam a passar na cabeça, né? No kibbutz, onde eu fiz Shnat, também tinha vários jovens, e era lá onde eu queria estar. Você começa a ver armas, você começa a ver, assim, você começa a ver muitas coisas. E meio que o filme assim, começa a passar na sua cabeça. É, e só para terminar, então assim, a gente ficou lá até terça-noite, então foram 4 dias, se você contar o sábado também. E já na quarta noite, já outros grupos de Miluim já trocaram a gente, já também a região já estava, de certa maneira, um pouco mais controlada, né? Os primeiros 4 dias foi aquele caos geral de todo mundo, choque, né, geral do exército, choque do governo, choque de todo mundo. Entrou, né, como eu falei, o Zaca, que é esse órgão, para começar a retirar os corpos. E então, né, na nossa saída, a gente viu o caminhão com os corpos empilhados. Também foi uma imagem complexa de se ver. E a gente, né, subiu no ônibus e a gente não sabia para onde a gente ia ir. O que vai acontecer agora? E a gente chegou numa base, lá a gente pôde tomar banho, a gente pôde comer de maneira normal, e a gente ligou o celular, né? O celular acabou a bateria, obviamente, a gente ligou o celular, e para mim também, acho que essa terça-noite e quarta de manhã, né, quando já tá na base, tá tudo bem, banho tomado, comido, tudo certo, mas quando você liga o celular e que você começa a realmente entender o que aconteceu, a magnitude da coisa, os números das coisas, e é isso, a gente viu, tipo, amigos nossos, tipo, amigos meus, vendo lista de pessoas que morreram para ver se tem amigos do colégio, se tem amigos do bairro, se tem irmãos que são mais jovens, não estão no exército. Aí você começa, escuta Golani, né, que Golani sofreu muito, que eram, né, a unidade estava na fronteira, né, assim, começa assim, então essa quarta de manhã, tipo, eu tive amigos meus chorando no meu ombro, de amigos que conheceu, que morreu, disso, assim, da situação em geral, né, do baque coletivo israelense nacional também, então, tipo, acho que lá caiu, tipo, lá eu chorei, tipo, nessa terça-noite. Assim, é óbvio que eu tô aqui como jornalista, como entrevistador e tudo mais, mas como eu falei logo no começo do episódio, eu e o Eitan, a gente se conhece já tem uns bons 12 anos, assim, e quando a Paula, namorada do Eitan, estava aqui, eu nunca vou esquecer de ela ter olhado para mim, enfim, no kiddush da sinagoga e ter falado, todo dia eu acordava e olhava para ver a lista de mortos. E eu não consigo imaginar o que é essa relação. Eu não tinha parado para pensar até você falar que, obviamente, o celular tinha acabado a bateria. Então, eu não consigo imaginar o aperto no peito. E como eu falei, né, conheço o Eitan há muitos anos e a família do Eitan também há muitos anos. Eu penso no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, na Paula, acordando todo dia sem ter ideia do que estava acontecendo com você. Então, o que eu acho que tem de mais rico na nossa conversa e que é um trabalho que o IB tenta sempre fazer é
não tratar cada uma dessas histórias como números ou só o exército de Israel como uma instituição como um todo que só obedece ordens de um governo que todos nós, inclusive o próprio Eitan, discordamos muito, mas histórias de pessoas. Então, dá um aperto no peito de pensar no que a sua família passou, que é difícil de digerir, assim. Enfim, E eu eu acho não que fiz deve pergunta nenhuma, lembrar. né? Foi só um comentário. Não, mas super válido. E eu acho que deve lembrar que cada um que estava lutando naquele dia tem pais, tem namorada, tem amigos, tem. Então, assim, e por isso que quando eu comecei falando que aqui o exército é uma coisa meio familiar, é meio sentimental ali. Porque é isso, porque é o seu irmão, é seu primo, é seu tio, ou é o seu amigo do Shnat, ou é o. E acho que também teve uma sensação, assim, muito de sentimento de que é isso, a gente está aqui para defender esse país e para defender as pessoas dessa região. E essa é a minha função. Assim, muito como a gente aprendeu, estudou das guerras de independência, da guerra de assim, assim, nossa vez agora de defender uma guerra talvez existencial, talvez na primeira semana eu sentia como se fosse uma guerra existencial e que cada minuto que passa podia ser mais uma criança morrendo ou mais uma mulher estuprada, assim, esse era o sentimento de sentimento de missão, né, de duty, né, que fala em inglês, né, do serviço pela missão e de defender, né, essas pessoas, as casas, assim, defender essa família, assim, esse é o sentimento. E só, mas assim, só para terminar a questão de Parasa, depois, né, foram contar pra gente, né, o que o batalhão, né, fez com o batalhão. Então, o batalhão resgatou 50 pessoas das casas. Então, tinha 50 pessoas que estavam presas nas casas por 24 horas, 30 horas, que o nosso batalhão conseguiu chegar nelas e resgatar elas, né, antes dos terroristas chegarem. Matou 40 terroristas e a grande maioria deles mataram eles tentando entrar no kibbutz. Então, foi acertada a estratégia, né, a tática de chegar o mais rápido possível na cerca. E eu acho que assim, pro batalhão foi um momento muito forte, assim, também de é isso, a primeira batalha, assim, foi uma batalha assim, que pra gente a gente chegou lá, tem que lembrar que a gente chegou lá e eu acordei esse dia pensando que eu ia fazer Simchat Torah e almoçar de boca a pau e dormir. Tipo, essa é a minha. E a gente chegou numa luta que a gente não sabia onde estava chegando, então foi também, foi tudo meio improvisado, meio no entrosamento ali das pessoas e meio ali no feeling. Então esse foi, eu acho que para, né, terminar e resumir o que foi a luta de Kfar e como Kfar tiveram outras lutas talvez mais difíceis, né, em kibbutzim também que sofreram muito, como Niroz, como Be'eri, toda a região também do Festival da Nova e todos os kibbutzim, moshavim têm a sua história. Essa história é misturada entre né, os times de defesa dos kibbutzim, que são pessoas normais que têm uma arma e que dão um primeiro resposta, seja por soldados que chegaram lá em grupos menores, e seja por batalhões de reservistas como a gente, que chegaram no mesmo dia, no dia seguinte, para né, lutar nesses 4, 5 dias. E é isso. E aí a gente chegou nessa base e a gente entrou num modo de treinamento. Pessoal, o Eitan, então, contou até aqui o que ele viveu no dia 7 de outubro. A gente vai parar por aqui, vai deixar cada um de vocês digerir todas essas informações. E a gente volta na semana que vem para ouvir ele falando do momento que ele entrou em Gaza, do momento que ele saiu de lá e tudo que ele tem sentido desde então. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, só escrever para e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.